E aí, comunidade bravíssima, eu sou a Isa, especialista em homens. Sempre ao som de MC Catoque, nossa compositora oficial. Você já está seguindo ela nas redes sociais? O arroba MC Catoque tá aí na descrição do episódio. E aí, povo, vem cá. Eu tô numa fase que as coisas estão muito corridas e eu tô precisando me dedicar a várias coisas. Minha criatividade para poder pedir o que eu preciso pedir para você está cada vez mais escassa, tá? Então eu não sei como convencer ninguém de nada e cada um faz o que quiser com a própria vida. Mas eu estou precisando de histórias para o podcast. Se você está aí lembrando de uma história que pensa, nossa, como seria legal mandar essa história para a Isa, ouvir ela falando sobre essa história, saiba que está todo mundo igual a você, pensando e não está me mandando. Logo, eu não tenho histórias nem para terminar essa temporada. Tá, é isso. Esse é o status atual. Qual que é a minha criatividade? O que eu tenho que fazer para fazer você tirar da sua cabecinha e materializar essa historinha e mandar para mim? Você é criatividade? Bola de cristal não tem, não leio mentes. Então, eu vou contar mais uma vez que esse meu pedido vai tocar o coração de vocês, vai tocar o coração e alguém vai falar, não, finalmente eu vou mandar essa história para isso, tá? E outra coisa também que eu já não sei mais como convencer vocês é entrar na campanha de financiamento coletivo, né? É ruim essa sensação de que para você crescer, né, para poder fazer mais pessoas se engajarem no projeto, você tem que ficar entregando muito, você tem que ficar ali na cola, né, aparecendo sempre, mostrando que você está ali. Isso é tão contrário às possibilidades da vida real de uma pessoa que trabalha. Então, né? Então assim, vai ficando cada vez mais difícil e aí eu vou ficando cada vez mais sem criatividade. Então, entra para a nossa campanha de financiamento coletivo, entendeu? Ajuda a financiar esse trabalho com valores a partir de R$ 10. Pode ser 20, pode ser 30, pode ser 50, pode o tanto você quiser, tá? Mas se você também não quiser ajudar, não tem problema, eu ouvir de graça mesmo, e é isso mesmo, seu salário, suas regras. O site é www.apoia.se/especialista em homens. Aí você tem que ir lá, fazer um cadastro no site, escolher um valor a partir de R$ 10 para você apoiar o podcast, e esse valor vai passar a ser debitado mensalmente do seu cartão de crédito, ou pode ser por boleto, enfim. E hoje a nossa história tem dança. Macho de dança de salão. Vale para forró, para zouk, para gafieira, samba, valsa. Valsa não tem tango, vale para tudo. Então, assim, para você não arrumar confusão de misturar dança, que é coisa boa, com macho, que é coisa ruim, eu vou dar indicação de espaços e professoras de danças aqui para você em BH e em Betim, tá? Priscila Rangel, do projeto Coisa Nossa, que lá nós temos aulas de danças a duas, dança de salão, né? Lá na Casa Fluente, o bairro é o bairro União. Nós temos também a Luísa Mansur, do projeto Gira Zouk, que também é aula de dança de salão, mas assim, principalmente Zouk, que ela é mais conhecida, assim, né? Em Betim. E para as pessoas amantes do balé, eu quero muito que vocês conheçam o Donati Studio, que tem uma metodologia que entrega o balé para você aprender, evoluir mesmo, tá? O arroba de todas as profissionais está na descrição do episódio. E bora que vamos para a história de Sara, que é só uma mulher como eu e você. E se ela soubesse disso desde novinha, que ela é só uma insignificante mulher, ela desistiria mais rápido de certas relações, tá? O que mantém mulher com homem, gente, é achar que homem tem alguma utilidade. Só que não tem. Mais atrapalha do que soma, tá? Só que o marketing deles é infinitamente mais financiado que o nosso, né? Então você realmente acredita que homem é importante na sua vida? Todo mundo fala isso, passa em todas as propagandas de televisão, nos filmes, nos livros, eles são tão maravilhosos, que Deus foi feito à imagem e semelhança deles. Olha esse marketing, mas aí você olha para sua vida, ó, mirou Deus, né? Imagem e semelhança Deus. Aí você olha para sua vida, os homens que você convive, uai,
Mas, gente, eles são um bonde de inutilidade e agressividade. Nós, mulheres, somos capazes de passar a vida inteira buscando a porra de um modelo de homem que simplesmente não existe. Que simplesmente não é compatível com os homens que a gente vê no nosso dia a dia. Mas a gente pode passar a vida inteira desejando esse homem imaginário que a gente nunca vi nem comigo, só ouço falar. Homem caviar, boa ideia. Pois minha filha, ele inventou Deus foi para te enganar. E você tá caindo nessa conversa fiada, caindo no papinho deles. De relação em relação, tendo novas provas que homens geralmente não oferecem nada, muito menos parceria. E ainda exploram mulheres dentro das suas próprias casas. É essas provas que vocês estão tendo aí cotidianamente, né? E mesmo assim, vocês continuam querendo um homem. Mas não uma mulher bravíssima 2026, não, 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 não. Mulher bravíssima 2026 é do tipo que reduz homem ao que ele é na sua vida. Uma singelíssima parte. Medíocres, patéticos, sem qualquer potencial para destruir a sua vida, a não ser que você permita. Então, se você agora permanece com um homem que não soma, não permaneça. Ele parece inútil e ele é inútil, entendeu? Isso o marketing não cobriu, porque você conhece homem dentro de casa, você sabe que ele não está te ajudando a nada, talvez até te atrasando, né? Então, esse marketing, por mais que exista de que homem é útil na sua casa, você está vendo que ele não é. Está servindo para quê? Além de te botar medo no meio da rua e dentro de casa. Entendeu? E os caras ganhando o mundo, pulando de erro em erro, merda em merda. Toda hora que ele cai, tem uma mulher lá para poder tutelar ele, resolver os problemas dele, ser a esposa dele, botar esse homem para cima e ser totalmente destruída por ele na sequência. Homem faz esse tipo de coisa, você acredita nisso? Então vem cá, ó. Então vamos juntar para entender de uma vez por todas. Homem não esconde o que ele é. Mulheres é que se perdem nas expectativas que elas criam, tá? Parem de se enganar sobre homens, mulheres, cresçam. Te prometeram um garanhão, imagina se você descobre que esse macho aí é um pangaré banguelo. Sim, e por isso marketing, que também chamamos de patriarcado. Patriarcado é o que faz um pangaré banguelo parecer um garanhão. E, paralelamente, ele bota todas as mulheres atrás de um garanhão, mesmo que elas só conheçam pangaré banguelo. E o Jurandir, ele era um pangaré banguelo. Ele era, e ele conseguiu, dançando forró, um jeito de melhorar a própria masculinidade e chamar a atenção da mulherada. Ele dançava bem esse pangaré banguelo. Então, Sara e Jurandir se conheceram no forró e começaram a se relacionar. Mas a Sara não estava levando o Jurandir a sério, pangaré banguelo. Apenas estava se divertindo. Só que daí, né, eles deram uma vacilada e pronto, engravidou de um pangaré banguelo. E aí foi um choque gigantesco na vida dela. Fora um relacionamento que era instável, ela estava na metade do doutorado, estava com tudo pronto para passar um ano no exterior, sabe? No tal do doutorado sanduíche. E aí ela não sabia nem como que ela ia contar para os pais dela, pai e mãe, ultraconservadores sobre essa gravidez, né? Ela também não teve acesso a aborto, né? E mais, o Jurandir dizia que se ele soubesse de uma mulher que tinha abortado, ele denunciaria a polícia. Tá? Então foi um desespero, essa gravidez foi um desespero total na vida de Sara. E, enfim, ela foi obrigada por essa sociedade merda a seguir adiante com uma gravidez que ela não queria, tá? Na maior parte do tempo ela negava, tentava não lembrar do que estava acontecendo. E aí ela desistiu do doutorado dela, né? E aí Jurandir foi lá piorar tudo quando ele resolveu morar com ela e ela deixou, obviamente. Aí, com a presença do pangaré banguelo do Jurandir, vieram carga mental, tarefa doméstica e tudo mais que compõe o pacote do casamento heterossexual tradicional. Aos 45 do segundo tempo, Sara começou a fazer um enxoval da criança e aí organizar tudo ali para sua chegada. Só que poucos dias antes do parto, Sara descobriu uma traição de Jurandir e Pangaré Banguelo. Uhum.
E aqui eu vou repetir exatamente nas palavras de Sara, o que que ela falou, para vocês entenderem que a Mona pensou sozinha, não foi eu, tá? Então, a Sara diz que escolheu acreditar nas desculpas esfarrapadas dele, porque era demais encarar tudo o que já estava enfrentando, pagar o preço que estava pagando, desistir de todos os seus sonhos e, ao mesmo tempo, realizar o sonho de Jurandir, que não engravidava, mas queria ser pai e denunciaria quem abortasse. Ela acreditava que se tivesse enfrentado aquela traição naquele momento, ela colapsaria. Como eu respeito uma mulher que enxerga escolha na própria vida dela. Por mais que seja difícil, eu gosto dessa escolha de palavras. Tipo, eu saquei, eu entendi que era isso e escolhi permanecer ali, porque eu não daria conta naquele momento. Eu respeito demais. Só que aí eu me pergunto, por que que foi a traição que despertou a Sara para um colapso? A Sara, a traição me pareceu, tipo assim, a cereja do bolo. Por quê? Por quê? Depois você volta aí no episódio agressivo. O cara tava ferrando a Sara há tempos, tempos, de tantas formas. Por que só a traição? Nós temos que pensar muito sobre isso, mulheres, porque nos falta percepção sobre o que é violência. E por isso a gente espera a traição, que a gente acha que é a pior delas acontecer, para poder ali começar a romper com o cara. Quando na verdade o cara mostra que ele não presta muito antes dele te trair, muito. Mas Sara escolheu acreditar no que ela tinha condições de acreditar naquele momento, sem colapsar. E às vezes algumas decisões precisam ser tomadas com calma mesmo, né? Não se precipitem, mulheres. Vai vivendo um dia de cada vez, mas também a gente tem que saber que tem hora que não dá para enrolar. Tem que meter o pé e tem que vazar antes que seja tarde demais, tá? Enfim, faça a leitura estratégica aí da sua vida. Ignorou a traição, seguiu. O bebê nasceu de um lindo parto natural, e ela que falou que foi lindo e que foi parto natural. E essa foi a melhor parte da história, segundo Sara. Mas depois disso, a carga mental triplicou. Triplicou. E a narrativa do mãe louca e descontrolada se repetiu. Tudo recaía sobre ela, enquanto Jurandir estava o quê? Nos bailes, dançando e traindo ela, obviamente, que ela só descobriu depois. Mas a gente sabe que ele está traindo mesmo. Se ele está ali demais no baile, não está presente, não está dentro de casa, não está tomando conta da família dele, possivelmente ele está traindo você do lado de fora mesmo. É isso. E nisso a Sara tentava terminar a qualificação do doutorado, ao mesmo tempo que cuidava do bebê, né? E aqui, apenas a falta de parceria do Jurandir e o acréscimo de problemas que a Sara teve decorrentes da presença dele já deixava muito óbvio que a Sara tinha que terminar com esse homem, né? Mas além de um completo inútil, Jurandir repetia com frequência que não entendia por que Sara reclamava tanto, ou por que ela estava tão insatisfeita, já que ele nem quebrava a cara dela, nem obrigava ela a lavar as cuecas dele, nem. Esse é o Jurandir. E diante do esgotamento, filho, ali no início, aquele tanto de coisa, Sara reuniu suas economias, contratou uma faxineira para poder ajudar ela dentro de casa. Foi o que ela deu conta de fazer naquele momento. Só que o Jurandir brigava com a trabalhadora e tratava a trabalhadora mal. Ele chegou a jogar uma pilha de roupas que ela tinha acabado de passar no chão. Aí a faxineira contou o que aconteceu e a Sara, assim, chorando. O Jurandir simplesmente não aceitava que a Sara não fosse um burro de carga. Para Jurandir, ela deveria fazer todo o trabalho doméstico e cuidar da bebê sozinha. Ele se recusava, inclusive, a ficar com a criança, para que ela pudesse trabalhar até mais tarde e concluir os trabalhos dela, né? Veja que Jurandir, ele não queria só as coisas feitas na casa, ele não tem uma demanda necessariamente de manutenção doméstica. Ele exige que a mulher dele, a mãe do filho dele, faça, porque mulheres é que tem que fazer isso, e isso é papel de esposa, da esposa do Jurandir. É isso que o Jurandir acredita.
Ele não acha que mulheres e homens são iguais. Ele deixa aqui muito claro que para ele, ai, não é um descuido, ai, sem querer, não, não. Ela entregou o trabalho por meio de uma doméstica, por exemplo, ele não aceitou, porque era ela que tinha que fazer. Porque mulher dele tinha que fazer dessa forma, tá? Esse é o Jurandir, né? Então ela passou por 2 anos por essa situação super difícil, até que ela resolveu separar. Ela chamou um caminhão de mudança, colocou tudo que já era dela mesma e entregou o apartamento, que estava um encosto morando no apartamento dela, com ela, às custas dela. Cara, sem condição, mulherada. E aí ela entregou e voltou para casa na cidade do interior, que era tipo 500 quilômetros da capital. Felizmente ela conseguiu terminar o doutorado, que aí ela começou a ir para a capital uma vez por mês e a ser acolhida por pessoas que hospedavam ela, e ela não teria outra condição de terminar esse doutorado se não fosse dessa forma, tá? E aí, após a mudança, foram 3 meses até que o Jurandir ligasse e perguntasse se ela e a filha dela estavam precisando de alguma coisa, tá? 3 meses. Em algum momento, ele decidiu visitar elas e implorou para ficar. Prometeu que ia mudar. E a criança, naquela época, com 1 ano, ficou super deslumbrada quando viu o pai. E Sara, com o coração mole, cedeu. Então, gente, não é coração mole. O seu coração tem uma consistência normal, vai por mim. O que você precisa, mulher, é resolver seus problemas com os homens, tá? Reposicionar homem na sua vida. Pra quê que homem tá aí, né? Então, assim, Jurandir não escondeu nada do que ele era. Ninguém poderia mostrar para Sara algo além do que ela estava vivendo todo dia com ele. E mesmo quando o cara já estava, de certa forma, fora da vida dela, ela abriu a porta para ele voltar. E no dia seguinte ela já estava arrependida, né? Não demorou para que desse tudo errado e ele voltasse para a capital. Depois disso, mais 3 meses sem dar notícias. Nesse período, a criança chegou a ser hospitalizada de saudade do pai, entendeu? Saudade do pai. E esse homem sumiu. Quando finalmente ele entrou em contato, aí ele disse que estava sem dinheiro, desempregado, que a situação era muito difícil, justificando o desaparecimento dele, né? E a Sara acreditou mais uma vez. Comprou passagens e levou a criança para visitar o pai na capital, no primeiro feriado prolongado que tinha, tá? Quando chegaram na capital, o papai disse que infelizmente não poderia ficar com a criança. Foi mal, sinto muito. Infelizmente eu não vou estar podendo. O Jurandir estava participando de um congresso de dança, então a filhinha ficou para escanteio. Isso era quarta-feira. Aí ele falou que só poderia ver a filha dele que veio para visitá-lo no sábado. E aí a criança repetia angustiada: papai, papai, que horas você vem, papai, vem aqui. E aí, diante dessa situação, né, ele acabou se organizando e buscou a criança na quinta-feira. Aí ele apareceu com carro novo, roupas de marca, uma corrente de ouro no pescoço, contratou uma babá para poder ficar com a criança, enquanto ele seguia para o congresso e para os bailes. Sara só descobriu depois que ele, na verdade, já estava casado, entre aspas, e que a esposa proporcionava a ele boas condições de vida. Plim, 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 princesas! Jurandir acaba de encontrar sua nova tutora. A mulher que juntou os cacos e reconstruiu o pangaré banguelo do Jurandir. Fez ele parecer um garanhão. Afinal, ele dançava muito bem, não é mesmo? E Sara voltou para sua cidade revoltada. E ali ela entrou na justiça solicitando pensão alimentícia. Poucos meses após a decisão provisória, né, que dava a pensão, o Jurandir pediu demissão do emprego na tentativa de reduzir o valor da pensão. A esposa dele assumiu a dívida e pagou por anos. Pangaré Banguelo está tutelado por uma boa mulher, daquela que sustenta e estabiliza relações com bondade e dinheiro, que vai ali dando um jeitinho de ignorar que Jurandir é traste, né? A nova esposa do Jurandir, Sônia, vai consertando os problemas dele
e tomando e tornando o ambiente habitável, perfumando a situação traste do Jurandir para que ela permaneça mais confortável naquela situação, né? Só que a treta foi escalonando. Piorou quando Sara decidiu retornar ao sonho de ir para o exterior. Jurandir se recusou de assinar a autorização para que a criança que naquele ano estava com 4 anos pudesse viajar com a mãe dela. Tá bom para você? E aí, diante disso, a Sara tomou uma decisão extremamente difícil. Eu entendo que mães achem isso extremamente difícil, que a criança ficaria com o pai durante um ano. E enquanto isso, ela realizaria seu estágio pós-doutoral na Colômbia. Ô, gente, eu sei que mulher fala que isso é difícil, mas vocês têm que desapegar um pouco. Vocês têm que desapegar. Vocês querem muito que o homem cuide, compartilhe a guarda, nananã, e faça o papel dele. Não vai ser do jeito que você quer. Nunca, nunca, jamais será do jeito que você quer. Porque tudo protege ele. A circunstância é super confortável. Ele só pega filho para cuidar se ele quiser, na hora que ele quiser. Sempre será. Na gestão de Deus, sempre será dessa forma. Então, se você quer se desobrigar um pouco dessas obrigações de mãe, você vai ter que deixar o pai cuidar. Vai ter que cuidar e aí, tipo, virar um pouco e ir para lá. Você fala assim, o pai oferece risco para o seu filho? Aí eu entendo, talvez, que você não vai poder deixar. Mas aí o filho vai ser só seu mesmo. Obrigar o homem a fazer nunca será possível. Nunca. Fechamos essa. Vamos derrubar Deus? Vamos derrubar Deus? Vamos derrubar Deus. Se a gente derrubar Deus, a gente muda essa história. Por enquanto, sempre será do jeito que ele quiser. Então, a partir do momento que você pensar, arrumar um pouquinho de força, falar assim, o filho é de 2 pessoas, eu não sou obrigada a fazer tudo. Toma, pai, cria seu filho. O dia que você tiver coragem de entregar para o pai criar, talvez melhore. Talvez melhore. Mas se tá com você, dividir com o pai, não sei se vai conseguir, não. Não sei se vai conseguir, não. Tá? E assim, ele não autorizou e ela ia deixar com o pai, só que 3 meses antes da viagem, o Pangaré Banguelo ligou perguntando se ela não gostaria de levar a criança, porque agora ele daria autorização. Não quis ficar com a filha mais, mudou de ideia, porque ele é homem, ele pode mudar de ideia. Lógico que ele pode. Você achou que ele não poderia? Em algum momento você achou que ele podia ter responsabilidade com a palavra dele? Será? Homens mostram responsabilidade? Será que mostram, gente? Será que olha para o lado aí? Ai, qual foi o último pai que cumpriu com a responsabilidade dele? Deixa eu pensar. Pois é, né? E aí a Sara entrou em desespero, porque não tinha mais tempo hábil. A menina desistiu do sonho uma vez, foi de novo, aí o pai atrapalhou de novo. Tudo que ele pode fazer para fuder com a vida dela, ele faz, né? E aí não tinha mais tempo para organizar, né, tudo. E aí, no mesmo dia, ela procurou uma advogada que orientou a solicitar uma guarda provisória para os avós maternos, né? Então, a Sara seguiu essa orientação e, quando chegou a data da viagem, ela partiu, deixando a criança sob os cuidados da família dela. E não avisou o Jurandir. Não tinha que avisar mesmo. Ele nunca foi pai, por que agora ele vai resolver dar palpite, né? Só que quando esse macho desgraçado descobriu, né, que a Sara tinha viajado e não entregou a criança para ele, esse Jurandir reagiu com a extrema violência. Ele acionou o conselho tutelar, chamou a polícia, fez um escândalo na porta da avó e do avô, entendeu? E aí, enquanto isso, a Sara estava do outro lado do mundo sem poder intervir em nada. Entendeu? Então, assim, colocou ali a família que não está fazendo nada errado, ele não colaborou com nada. Na hora que a família tomou providência que deu, ele denunciou, e aí nisso as redes, o conselho, as redes de atendimento à criança, começa a acompanhar um pouco mais de perto para poder entender o contexto daquela família. Né? Então, acionou ali. E aí o processo da guarda seguiu na justiça, com a visita do Jurandir lá na casa dos avós, mas ele não compareceu a nenhuma audiência, e a guarda foi concedida para os pais da Sara. Jurandir não queria guarda, gente. Jurandir queria atrapalhar a vida da Sara. É isso, ele não queria fazer ou deixar de fazer. Ele queria que ela não fizesse. Porque mais importante do que
ter uma mulher é manter essa mulher. E quando essa mulher for embora, você garantir que você vai conseguir destruir a vida dela para ela que se lembre e se arrependa amargamente de ter terminado com você um dia. É assim que homem age, tá? Atividade. Mas ele também, né, o Jurandir, por mais que ele não tivesse com a guarda, ele buscava os recessos escolares, feriados prolongados, e depois ela veio saber que ele dirigia de forma extremamente imprudente, chegava a altas velocidades, enquanto a criança passava mal durante as viagens. Depois ele ainda repreendia a criança por causa disso, tá? Ela soube depois, mais tarde, que o Jurandir cogitou desistir de ficar com a criança, né, quando ela ia viajar, porque ele foi flagrado pela esposa grávida em uma traição. Tá bom pra você aí? O ambiente dele era extremamente hostil. Ele falava mal da Sara, da família da Sara, falava para a criança. E a criança voltava emocionalmente abalada, tendo crises, chamando pelo pai durante a noite. E ele ainda dizia para a criança que não ia poder vê-la mais por causa das ações judiciais que a Sara estava movendo contra ele. E tudo isso aumentando o sofrimento da menina. Cada visita do pai gerava um dano emocional que pode durar mais de meses para voltar, né? E apesar disso tudo, a Sara reconhece o papel fundamental da esposa do Jurandir, que tratou a criança com muito carinho, com cuidado, com generosidade. A esposa, né, na época, ela acreditava que estava fazendo melhor, e durante muito tempo ela não tinha conhecimento das traições e das mentiras do Jurandir, né? Ela foi uma presença afetuosa, carinhosa, protetora na vida da criança. Mantinha a Sara informada, oferecia suporte e garantia boas condições materiais para a menina, né? A Sara mantém contato com a Sônia até hoje, uma relação de amizade profunda, gratidão. Só que sabe o que me deixa indignada com isso? É que a mulherada só enxerga a traição como problema, entendeu? Tipo, o cara aí escrotaço com a ex, com a filha. Será que ele é legal, Sônia? Será que ele é legal? Entendeu? Então, assim, será que a Sônia tutelou o Jurandir? Por que às vezes as mulheres se prestam a isso? De ficar fazendo de tudo para ficar com um homem que é inútil, consertando os problemas dele. Por quê? Por que a Sônia precisava fazer isso? Porque o Jurandir era um babaca com ela também, tanto que finalizou ali, deu uma traição também, né? Mas se ele não era babaca com ela, ele era babaca com as outras. Será que ele não vai ser babaca com você? Sabe? Enfim, mas assim, com o tempo, né, aconteceu o óbvio. A Sônia também separou do Jurandir, né? E com isso a criança passou muitos anos sem contato com o pai, pois era a Sônia que sustentava a paternidade do Jurandir. Olha só, o cara só conseguia ser pai quando ele estava namorando de uma maneira firme e estruturada com uma mulher. Porque ele sozinho não dá condições de pagar, não tem condições de emprego, não tem condições de receber o filho, não tem condições, não tem nada. É isso, pulando de galho em galho para poder se resolver na vida, com a vida de uma outra pessoa, e ele nunca se resolve nada. É isso. E ele sem estabilidade profissional, com dificuldades financeiras, aí ele acabou desenvolvendo um problema de saúde e morreu. Oh, gente, a vida assim carregou de tudo, né? E aí, quando a notícia chegou, a criança já era adolescente. E, na sua perspectiva, ela ainda guardava sentimentos de amor e carinho pelo pai. Aí a Sara, ao refletir sobre toda a trajetória, reconhece a dureza da experiência dela. Afirma que se ela soubesse que enfrentaria tudo isso, talvez ela não tivesse escolhido ser mãe, né? Ser mãe já foi por si só uma tarefa extremamente exigente. E a atuação do Jurandir só tornou esse caminho mais difícil, né? Hoje, Sara sente alívio por saber que não vai ter mais interferência do Jurandir na vida da filha dela, né? Para a jovem, ficaram principalmente as boas lembranças, né? Porque a menina teve bons momentos com o pai, que a gente não vai falar que é um bom pai, porque um homem que faz o que faz com a mãe não é um bom pai. Porque se a mãe, a pessoa que cuida da criança, se ela está sendo emocionalmente ou de outra forma agredida, se ela está sendo prejudicada pelo pai daquela criança, ele não está nem um pouco preocupado com aquela criança. Então,
Se ele ferrou a mãe, ele é um péssimo pai, tá? A Sara guarda ressentimento mesmo, lembra do peso das dificuldades que ela teve e tá ressentida e foda-se, é isso mesmo. No mais, segue sua vida, mas não tem que ficar chorando morte de homem babaca, não. E ainda assim, depois disso tudo, ela afirma que a filha é a melhor coisa da vida dela. Que apesar disso tudo, ela construiu uma pessoa pela qual ela sente profundo orgulho todos os dias. Bonito, né? Mas é isso, né, mulherada? Homem não dá trégua. Se você descer, ele vai subir. Não desce. Não desce. Não baixa a cabeça para homem. Você perde o respeito por si mesma. Toda vez que você baixa a cabeça, passa por cima de você, do que homem faz com você, para poder permanecer com homem. Você vai perdendo pouco a pouco o respeito que você tem por você, tá? Monas, não precisa. Não precisa de homem, tá? Se tiver com homem precisa sim somar, né? Ele precisa te ajudar a resolver os problemas da sua vida. Tá te ajudando a resolver seus problemas? Tá te ajudando? Se tá te ajudando, ótimo. Se não tá te ajudando, repense. E você me conta, você tem história com homem inútil para me contar? Vai me dizer que você tem história com homem útil. Aí eu vou me surpreender, mas gostaria de receber também, tá? Eu sei que com inútil você tem. E aí, o e-mail que você vai me mandar essa história que você está pensando, e dessa vez você vai pensar e vai materializar, escrever um e-mail para me mandar, o e-mail é especialistaemhomens@gmail.com. E vocês compartilhem o podcast, marquem um arroba do especialista em homens. Encontro vocês semana que vem. Me alimentem de histórias e saiba, a brava é gulosa.